Mulher, presta atenção nessa frase que eu vou te falar agora. Existe uma única coisa, existe um único recurso, um único ativo que é essencial para o seu caminho de realização, que é essencial para que você conquiste aquilo que você deseja conquistar profissionalmente. E esse ativo se chama história. Agora, nesse momento, você deve estar pensando: pronto, ela vai falar sobre storytelling, sobre copy, sobre como falar da nossa história para os outros. Não, sinto em te desapontar, mas esse conteúdo não é sobre isso. Na verdade, a gente vai falar sobre algo que antecede isso e que, depois de acompanhar centenas de mulheres, para mim está mais do que claro, comprovado, validado de que o nosso maior ativo realmente é a nossa história. Mas quando eu falo disso, eu não estou falando da história que você cria ou dos trechos que você pega da sua história para oferecer um produto, um serviço ou para dividir nas suas redes sociais, para montar o seu storytelling. Não, não é sobre isso. Eu estou falando sobre tudo que você construiu ao longo da sua vida, da sua trajetória e que é sim o seu maior ativo, que é o seu maior recurso, que é a soma de todas essas experiências, que fazem com que você se torne única, que faz com que você entregue as coisas, com que você crie, que você produza as coisas de forma singular. Imagina assim, a nossa história é como uma estante cheia de livros. Você, em dado momento da sua vida, você passa por situações, você é levada para viver determinadas experiências. É como se você pegasse um livro, abrisse esse livro e desfrutasse desse livro. Quando você passa de fase, quando a vida vai acontecendo, você guarda esse livro e você parte para novas experiências. De um modo geral, é isso que acontece. Quantas pessoas não têm essa sensação de que parece que a gente viveu várias vidas numa vida só? Quando a gente olha para trás e pensa assim: nossa, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era há 5 anos, do que eu era há 8 anos, do que eu era há 10 anos. Eu não consigo me reconhecer mais, eu não consigo nem lembrar de como eu era naquela época. E tem algo muito positivo nisso. Significa, se você vivencia isso, que você está evoluindo, que você está se desenvolvendo, que talvez você esteja amadurecendo. E é nesse ponto que eu quero te chamar a atenção. Talvez hoje, agora na sua vida, você esteja passando por alguma situação ou você queira avançar em algum aspecto e talvez ao invés de você recorrer à sua biblioteca pessoal, à história da sua vida e até entender por que determinadas coisas estão mais difíceis para você agora, você esteja querendo buscar essa solução fora. E a verdade é que a maioria de nós temos já no nosso repertório de vida, na nossa história, muitos recursos que poderiam estar sendo usados no momento presente, mas a gente vai se esquecendo, a gente vai abandonando eles, ou a gente tende a se esquecer deles, à medida que as demandas da vida chegam. Então é mais ou menos assim. Eu tenho uma estante cheia de livros e dentre esses livros todos eu tenho lá um livro de receitas. E ao invés de eu buscar esse livro de receitas que já tenho, que já está na minha biblioteca, que já está na minha casa, eu abro o computador, eu abro o celular e eu começo a buscar fora. O que as pessoas fazem, como as pessoas fazem, ao invés de eu simplesmente me virar, pegar o livro na minha estante e tentar puxar ali na minha memória as experiências que eu tive em relação a essa receita. As memórias afetivas que eu tive, por exemplo, com relação a um doce de arroz. E aí eu pego o meu livro de receitas e eu leio ali o livro de receitas, eu vejo ali como que é proposto para ser feito e depois, se eu achar necessário, eu busco alguma referência fora. Tá fazendo sentido para você? A verdade é que quando a gente vai produzir, criar qualquer coisa na nossa vida,
nós deveríamos buscar esse repertório primeiro na nossa própria história. Até porque, se você não tem esse repertório na sua história, você vai precisar construir ele para poder manifestar algo que seja consistente. Porque a gente não consegue levar o outro, por exemplo, num lugar onde a gente mesmo não passou. E quando eu falo da gente buscar então esse repertório na nossa própria vida, é porque eu observo muitas e muitas mulheres com experiências riquíssimas de vida, que desenvolveram habilidades, que desenvolveram talentos e que muitas vezes não reconhecem isso, não usam esses recursos, não usam esses ativos da sua própria história. Isso é todo aquele potencial que ela foi literalmente garimpando ao longo da sua vida, vai meio que sendo abandonado à medida que a vida vai caminhando. E isso vai gerando em nós um sentimento de fragmentação, quando a gente não reconhece a nossa história, quando a gente não está conectada com a nossa história, a gente se sente desapropriada de nós mesmas, a gente se sente sem força. E aí a gente olha para o momento presente, para as demandas que a vida apresenta, e aí a gente precisa buscar elementos fora, a gente precisa buscar referências fora, o tempo todo, muito mais do que seria o saudável. Agora, quando a gente está conectada com a nossa história, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente reconhece e valida tudo que a gente já percorreu, é como se a cada experiência a gente tivesse a sabedoria e a maturidade de ir lá na nossa biblioteca pessoal e buscar os livros que vão nos ajudar no momento presente. Então, quando a gente vai se posicionar profissionalmente, quando a gente decide ter um negócio, quando a gente decide criar um produto e um serviço, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é recorrer à nossa biblioteca pessoal, é recorrer à nossa história de vida. Muitas vezes você tem ali o conhecimento técnico sobre algo, mas o técnico pelo técnico não é o que vai fazer com que você de fato sustente a transformação de outras pessoas. O que vai fazer com que você sustente a transformação de outras pessoas é a experiência de vida que você carrega, é tudo aquilo que você pôde percorrer ao longo da sua própria história. É a sua história pessoal que vai fazer com que você sustente a transformação de outras pessoas. E isso, veja, o entendimento disso e a releitura da nossa própria história é um passo antes da gente construir uma narrativa. Percebe? A gente só consegue construir uma narrativa e eleger uma narrativa depois que a gente conhece a nossa história. Aí você deve estar se pensando assim, mas Aline, eu conheço a minha história. Sim, certamente que sim. Mas será que você já mapeou essa história? Será que você já conseguiu nomear tudo que você viveu? Será que você já conseguiu validar tudo que você percorreu? Será que você não deixou aspectos importantes da sua essência, da sua personalidade, em determinados momentos que foram mais tensos, que foram desafiadores? Será que em momentos de dificuldades você não acabou abrindo mão de coisas que talvez eram importantes para você? Mas mapeando a nossa história, a gente consegue entender efetivamente quem a gente é. E aí a gente consegue tomar, a gente consegue se apropriar do nosso maior ativo, que é a nossa vida, que é a nossa experiência, que é a nossa trajetória. Então, esse vídeo é um lembrete para você não se esquecer que o seu maior potencial, que os seus maiores diferenciais estão em quem você é, não no que você faz. O que a gente faz, tem muitas pessoas fazendo, mas não como nós. Agora, se você não consegue mapear a sua própria história, se você não consegue reconhecer na sua história quem é você efetivamente, você está simplesmente reproduzindo, possivelmente, ou tentando reproduzir a história da vida de outras pessoas. Eu sei que parece forte isso, né? Como assim eu estou reproduzindo a história da vida de outras pessoas? Sim, porque pense comigo, quando você está criando coisas, quando você deseja criar coisas, pessoalmente, profissionalmente, baseado na experiência e na história de outras pessoas, você está criando e construindo a partir de algo que está fora, a partir de uma suposição. Por quê? Porque você não tem efetivamente a mesma experiência de vida que essas pessoas. Então, nós só conseguimos
consolidar algo, nós só conseguimos criar algo, nós só conseguimos sustentar algo quando esse algo, de fato, está conectado conosco. Quando esse algo é uma representação, é uma manifestação da nossa construção pessoal. Se a gente não tem esse mapeamento, a gente não consegue nem ter essa clareza se aquilo que eu estou produzindo, de fato, está alinhado com aquilo que eu consigo fazer, que eu consigo sustentar, que eu consigo manifestar. E isso não é subjetivo, isso é muito prático. Quando você quer criar algo novo, a primeira coisa que a gente deveria fazer é buscar na nossa biblioteca pessoal. Quais são as experiências que eu tenho em relação a esse assunto? Essas experiências são suficientes? Existe algum cenário disfuncional nessa minha experiência? Existe algo que eu preciso reorganizar, ressignificar? Caso contrário, eu vou continuar reproduzindo disfuncionalidades. Quantas vezes a gente tem ali um potencial para algo e a gente passa uma experiência que não foi positiva e a gente simplesmente abandona o talento, a habilidade. E é isso que eu falo de buscar na nossa biblioteca pessoal. Às vezes a gente guardou o livro ali, a gente encerrou uma história sem ela estar muito bem resolvida, e aí a gente parte para uma nova história e a gente deixa nessa história que passou uma parte importante de nós. Então, é muito importante a gente fazer essa releitura, principalmente quando a gente quer ter um negócio que nos represente, quando a gente quer ter um negócio autoral. Não dá para você criar um produto, um serviço, não dá para você se posicionar profissionalmente querendo gerar uma transformação que você não é capaz de sustentar. Não dá para você propor a solução para uma pessoa, sendo que as bases dessa solução é a história do outro. Me conta se esse vídeo fez sentido para você e se empreender na vida e nos negócios é algo que faz os seus olhos brilharem, clica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar.